Capítulo 17. Entre o céu e a terra. Ficamos admirados ao chegar ao hospital, onde Jurema era tratada. Nem parecia que se encontrava um doente passando tão mal. Todos alegres, televisão ligada com som bem alto. Ninguém se importava com o estado de saúde de Jurema. Adentramos o quarto, coitada. Não bastasse a sua dor, ainda tinha de conviver com lençóis sujos, quarto em desalinho. Mas se no plano físico tudo era desarrumação, na parte espiritual a disciplina era regente e tudo transcorria em equilíbrio e paz. Jurema agonizava e toda a equipe do desencarne esperava a hora da separação. Iniciamos a prece. Mas o entra e sai no quarto dificultava o trabalho dos técnicos. Oramos com mais fé e nisso foi feito o desligamento espírito-matéria. Jurema, embora em estado grave e bastante sofrida, lutou para deixar o corpo físico, mesmo este a expulsando. O câncer já havia atingido todos os órgãos. Seu estado era terminal. Quando se viu projetada para longe do corpo físico, sussurrou: "Ajuda-me, meu Deus", e desmaiou. Nós a colocamos sobre a maca. Nisso, mais alguém entrou no quarto. Cecília, uma das irmãs de Jurema. Ao constatar o desenlace, iniciaram-se gritos e desmaios. Nós tudo fazíamos para que Jurema não participasse do ocorrido, mas os parentes gritavam tanto que tornava-se impossível mantê-la tranquila. Os técnicos, ao terminarem o desligamento, se retiraram, mas nós ali ficamos com a família, que sofria muito. Fiquei pensando, não se deve julgar quem chora e grita na despedida do túmulo. Nem todos possuem o equilíbrio necessário para chorar em silêncio. E a dor é terrível, é uma saudade sem fim. Não podemos, de um momento para outro, sepultar as lembranças. E como diz um amigo poeta, lembranças são saudades que gosto de recordar. Tentamos achar aquela família, mas a dor da saudade a estava machucando, e só o tempo poderia aliviá-la. Dali, fomos para a capela, onde as conversas eram das mais diversas, desde política até sequestro. Enquanto isso, a espiritualidade tentava a todo custo manter Jurema longe daquele desequilíbrio. Falei para o Olegário: por que a direção dos cemitérios não orienta a família do desencarnado sobre o comportamento que devem ter diante de um corpo sem vida? É por demais desagradável o que presenciamos. Disse-me-disse, risadas, falta de respeito ao morto. Para diminuir as conversas inúteis, a direção do cemitério deveria providenciar um fundo musical com um repertório clássico e incentivar as preces. Fitei o corpo físico de Jurema, inerte, e pensei: por que ainda existem pessoas materialistas quando sabemos que o homem está na terra de passagem e ninguém sabe a hora da partida para a pátria-mãe? Da equipe do desencarne, 2 técnicos mantinham Jurema afastada do físico. Mesmo assim, ela às vezes o buscava com a intenção de participar de tudo o que ali acontecia. Notamos que os fios energéticos que ligam os corpos ainda estavam juntos, apesar de desligados. Por que os fios não voltam logo ao centro de força do perispírito? Indaguei ao Olegário. Porque neles ainda existe o fluido vital que se dissipará pouco a pouco. Por isso a importância de velar o físico, para dar tempo de tudo se normalizar. Jurema já estava socorrida, mas mesmo assim precisava de orações, e ninguém se lembrava de orar por ela. Cheguei perto de uma irmã e comecei a orar, quando ela de repente levantou-se e iniciou: Pai nosso que estás nos céus. Karina piscou para mim dizendo: você é terrível, hein, Luiz Sérgio? Não podemos ficar parados, respondi. Quando as trevas estão pressionando tanto,
E não é por maldade que os encarnados se comportam assim, mas por ignorância. Poucos sabem o quão são necessárias as preces nas capelas. É o momento da despedida, e ela é dolorida para os que ficam. Assim também para o espírito, ao se despedir da veste que o serviu. Vê-se desesperado e sozinho. Portanto, a prece é o cicatrizante de todos nós precisamos. Fomos ali saindo e nem olhei para trás. Lembrei-me de Jesus quando disse: deixai que os mortos enterrem seus mortos. Ele tem razão. Quem deve enterrar o corpo são os mortos da carne, e estes têm por obrigação respeitar aquele que partiu, dando-lhe paz num momento tão difícil, quando o homem está se despedindo para viver uma nova vida. Pensativo, Luiz? Perguntou-me o Olegário. Estou com vontade de puxar as orelhas de alguns encarnados que teimam em ser os donos da verdade. Não os julgue tão severamente. Talvez, se estivesse ainda no corpo, agiria igualzinho a muitos deles. Não sei não. Fazer chacrinha no cemitério não é certo, principalmente para quem se diz cristão. Bem, voltemos à colônia. Temos o que aprender por lá. E assim fizemos. Despedi-me do grupo e fui para a universidade, onde a minha cadeira me esperava. Diante do teatro vivo, reencontramos Jesus, descendo o monte, curando o leproso, e logo depois, chegando em Cafarnaum. Aproximou-se dele um centurião, fazendo-lhe essa súplica: Senhor, o meu servo jaz em casa, paralítico, e sofre muito. Jesus admirou-se da fé do centurião, tal a crença que demonstrava no poder do Cristo. Ele pedia: dize somente uma palavra e o meu criado ficará curado. Mateus, capítulo 8, versículo 1 a 13. O servo fora acometido de paralisia. Naquela época, os servos eram considerados escravos, comprados e vendidos em praça pública. Mas o centurião desejava ver o seu servo curado. Defrontamo-nos com as curas realizadas pelo mestre. A cerca de 30 quilômetros de Cafarnaum, próximo à bela planície de Esdrelon, estava a fila de Naim, e para lá dirigiu-se Jesus. À medida que percorria o caminho, o povo vinha juntar-se a ele, ansiando por ouvir-lhe as palavras de amor e caridade. Muitos doentes buscavam a saúde. Eis que chegam à cidade montanhosa de Naim, avistaram um cortejo fúnebre. Uma mãe chorava a partida do filho único. Jesus parou, olhou para o céu e disse: Pai, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Depois, dirigindo-se ao morto: Mancebo, a ti digo, levanta-te. O jovem abriu os olhos. A mãe ajoelhou-se aos pés do mestre, mas ele a levantou e a abraçou. Todos contemplavam a cena fascinados. Era o poder de Deus manifestando-se através do seu Filho muito amado, Jesus. Eu sou o primeiro e o último. O que vivo fui morto. Eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho a chave da morte e do inferno. Apocalipse, capítulo 1, versículo 18. Bem à nossa frente, os milagres se operavam. Era Jesus ensinando o homem a buscar a fé. Assistimos à cura da sogra de Pedro e de vários possuídos do demônio. Enquanto isso, as notícias se espalhavam, levando preocupações até Maria. Seu filho dedicava noites inteiras às orações e durante o dia era solicitado, não lhe sobrando tempo nem para se alimentar. E aqui, ante esse quadro, parei para meditar. Cristo curava os endemoniados,
até hoje culpam os espíritas de expulsarem os demônios, dizendo que são filhos de Satanás ou o próprio. E qual foi a resposta do Cristo? Por isso vos digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, porém a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Mateus capítulo 12, versículo 31. Aquele que rejeita a obra do Espírito Santo assume uma posição que impede o acesso ao arrependimento e à fé. Não aceitando as manifestações espíritas, estamos indo contra nós mesmos e nos distanciando das verdades espirituais, intimamente ligada à advertência de Cristo acerca do pecado contra o Espírito Santo. Os fariseus de hoje, como os de ontem, não querem aceitar a imortalidade da alma, porque quando descobrimos que somos espíritos imortais, entregamo-nos a Deus e, tendo Cristo no coração, um novo poder toma conta de nós. Opera-se uma mudança que o homem não pode efetivar por si mesmo. Alegam que são forças sobrenaturais, introduzindo elementos estranhos na natureza humana. Defrontávamos-nos com a doutrina espírita e com a responsabilidade daqueles que dizem professá-la. Ai dos que não transformarem, não fizerem da sua vida uma vida cristã. Ao blasfemarmos contra Moisés, blasfemamos contra o Cristo, crucificando-o. Ai daquele que blasfemar contra o Espírito Santo, que vem a ser o Espírito de Deus junto aos homens, ensinando-os a viver e a morrer dignamente. A aula foi encerrada. Levantei-me e saí refletindo sobre os ensinamentos e a beleza da vida de Jesus. Como Deus deve sentir-se feliz em possuir um filho tão digno. Ganhei o jardim. As flores me cumprimentavam. Ofertando-me o perfume, agradeci. Acerquei-me de uma e a beijei. Com esse gesto ligava-me ao Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, desta terra onde muitos homens o desconhecem, mas mesmo assim Ele os espera. Apocalipse, capítulo 7, versículo 16 e 17. Não terão mais fome nem sede, nem cairá sobre eles o sol, nem calor algum, porque o Cordeiro que está no meio do trono os guardará e os levará às fontes das águas da vida, e Deus enxugará as lágrimas de seus olhos. Fiquei pensando como podem dizer que Jesus é Deus, se esse trecho do Evangelho diz que Cristo está no meio do trono. Se ele fosse Deus, estaria sentado sobre o trono. Permaneci algumas horas no jardim. Em nenhum momento os encarnados param para pensar o que há entre o céu e a terra, para onde vão os chamados mortos. É mais fácil pensar que o homem acaba ao fechar os olhos físicos para sempre, do que imaginar que cada ser terá de prestar contas de todos os seus atos. Atirei um caminhão de beijos que partiu em direção ao plano físico e atingiu o coração de alguém que me escreveu uma bela carta, perfumada de amor, e meu coração repleto de saudade, saudade do olhar, do aperto de mão, dos nossos sonhos. E nada melhor que cantar para conviver com a saudade. Hoje busquei as lembranças daquele tempo passado. Guardadas elas estão no coração enamorado, e vi surgir o seu rosto, o sorriso de menina, a voz tão meiga. Foi-se o desgosto, surgiu a esperança de uma nova vida. Deixamos de ser crianças e buscamos a subida, mas a danada da saudade gosta de maltratar. Enfrento a realidade e começo a cantar. Saudade não vai embora, deixe-me só recordar.
Saudade não vai embora, deixe-me só recordar. Capítulo 18. Doação de órgãos. Que bela canção de amor! Exclamou Carina ao ver-me dedilhando meu violão. Gostaste? Esta eu fiz para minha eterna namorada. Obrigada, querido, muito obrigada, falou gracejando. Sérgio, me desculpa, com coisas do coração não se brinca. Eu te amo muito, és um querido irmão. Deixa de bobagens, se a gente não brinca, acaba louco. Estava me esquecendo. Olegário nos espera no jardim da universidade. Saímos bem ligeiro. Olegário e toda a turma já nos esperavam para irmos até a colônia Lar de Jesus, para ver nossa irmã Jurema. O lugar parecia uma estação de águas, tão bonito e aconchegante era. Sentamo-nos na pracinha, onde alguns senhores cantavam esta bela canção. Bom dia, meu Deus, bom dia, meu Deus, estou levantando-me, depois do adeus. Na terra ficou um pouco de mim. Tudo se iluminou, para que eu vim. Bom dia, meu Deus, bom dia, meu Deus. Nem acredito que estou a viver. Sou um espírito, é bom compreender. Se não fosse saudade, que aperta e maltrata, era só felicidade. Que bom, Deus não mata. Bom dia, meu Deus. Batemos palmas para aqueles irmãos e eles nos cumprimentaram. Fomos dar uma volta pela colônia para conhecê-la. Que lugar lindo, falei a Sara. Tem razão. E ele fica no umbral. Imagine as colônias dos planos superiores. O legário nos levou ao hospital onde Jurema se recuperava. Ali estava ela, bem tranquila, na enfermaria 16. No local predominava a tonalidade azul. Até os médicos vestiam um jaleco dessa cor. Jurema nem parecia aquela mulher que lutara contra o câncer. Estava calma, quando a enfermeira Lídia aproximou-se para lhe oferecer água magnetizada. Sentou-se na cama com facilidade e perguntou: quando poderemos visitar minha casa? Daqui a 3 dias a irmã poderá ir até a sala de projeção. Projeção, o que quer dizer? É uma sala especial. Como o nome diz, ela nos projeta até o nosso lar, ou vice-versa. A ação magnética dessa sala leva-nos a lugares os quais não podemos ainda visitar. Gostaria de conhecer esse local para relatar para os meus leitores. Seria muito proveitoso, falei para o Olegário. Antes, vamos à enfermaria 8, onde Laerte se encontra. Encontramo-lo sozinho, todo cercado de luzes, e mesmo assim gritava muito. Não me toque, não me toque. Deixe os meus olhos, deixe. Coitado, o que está acontecendo com ele? Nada demais. Laerte era materialista e sempre dizia para os familiares: quando eu morrer, podem me retalhar, doar todos os meus órgãos. Não vou mais precisar deles. Podem tirar tudo. Mas quando o desencarne chegou, ele viu que a morte não existe e ficou em pânico, com medo de se ver de uma hora para outra sem os seus órgãos. Mas ele se encontra inteiro. Claro, Luiz. O que era da terra, na terra ficou. Agora que a doação de órgãos deveria ocorrer com as pessoas desprendidas e esclarecidas. Isso deveria. Muitos se entusiasmam com as campanhas. Por isso é necessário aprofundar os debates com a sociedade e a comunidade científica. Como espíritas que somos, sabemos que não podemos considerar clinicamente mortas as pessoas que estão apenas com a morte cerebral. Laerte vivia dizendo que ia se tornar pó e que desejava que a família doasse todo o seu corpo. Não chegaram a fazer isso, pois ele desencarnou por afogamento, e só acharam o corpo quando este já se encontrava em decomposição.
A doação não foi feita, mas ele está perturbado até hoje, e na sua perturbação, julga que vão retirar-lhe os órgãos. Apesar de estar recebendo tratamento especial, ainda assim, sofre pelo desequilíbrio mental. Posso falar com ele? Como vai, irmão? Ele me olhou e respondeu: Pelo amor de Deus, leve-me até minha família. Preciso avisá-los que ninguém morre, que todos os meus amigos que julgava mortos estão bem vivos, morando aqui. Leve-me até minha mãe, garoto. Laerte, equilibre-se. Você é um bom rapaz. Tanto é que, quando encarnado, desejou ajudar aqueles que se encontravam na fila de espera dos bancos de transplante. Você se preocupou com eles. Seria muito bom se o ser humano fosse preparado para doar seus órgãos aos que precisam. Mas eu pensava que a morte existisse. Só por isso eu os doei. Se soubesse que continuaria enxergando e me locomovendo, nem pensaria em doá-los. Laerte, o que é da terra, lá permanece. O que realmente comanda é a nossa mente. Se você se propuser nesse momento a levantar-se da cama, terá força para isso. Não posso. Dói tudo, estou oco. Não brinque, Laerte. Olhe bem para o seu corpo. Pode reparar que nada falta. Não foi realizada doação. Não? Por quê? Quando encontraram seu corpo, este já não servia para mais nada. Mas se você tivesse tido a felicidade de amenizar algumas dores, o seu corpo perispiritual, o seu corpo perispiritual estaria mais saudável. Dizem os conhecedores do assunto, preste atenção, que todo doador desprendido tem a felicidade de ter fortalecidos os órgãos do seu corpo perispiritual, e este crédito será muito valoroso para ele nas próximas reencarnações. Doar apenas por modismo ou entusiasmo pode ser uma faca de dois gumes. Nisso, sentou-se na cama. É mesmo? Me encontro são, nada sinto, apenas um pouco de falta de ar. O amigo, como foi boa nossa conversa. Sabe, nunca pensei que fosse verdade o que os espíritas falavam, que existe vida após a morte. Quando vi a morte de perto, lutei contra ela. As braçadas no rio em busca da salvação iam ficando mais fracas à medida que os rostos dos amigos mortos, da família, tentavam me socorrer. Lutei contra ela. A morte não cedi com facilidade. Debati-me por horas após horas, até não suportar mais. O meu corpo foi ficando pequeno para mim. Eu não cabia mais nele. Era como se ele tivesse encolhido e eu crescido demais. Tão grande me achava que o meu corpo físico fazia um estranho barulho, como se estivesse estourando. Quando busquei, vi que se prendera em várias raízes. Voltei para socorrê-lo, tentando me abrigar nele, mas que nada. Aquela veste de carne já não me servia. Era pequena demais para mim. Algo que ficara diferente. Nela haviam apagado as luzes e retirado o calor. Tanto é que eu sentia cada vez mais gelado. Fiquei muitas horas ao lado do meu corpo, até que desmaiei, cansado de procurar compreender. Depois de socorrido, só recordava que havia desejado doar todos os meus órgãos. Fiquei tão apavorado que nem busquei entender o que estava acontecendo ao meu redor. É casado, Laerte? Sim, tenho 2 filhos. Bem, meu amigo, até outro dia. E procure cuidar-se, disse apertando-lhe a mão. Volte para me ver outras vezes, gostei muito de você. Nisso, o médico aproximou-se, mas antes me agradeceu com um olhar.